Olá, meu nome é Maria Amélia Dalvi, eu sou professora na Universidade Federal do Espírito Santo, toda a minha formação na área de letras e na área de educação, e coordeno aqui o grupo de pesquisa Literatura e Educação. É uma honra estar aqui falando com vocês, estou muito feliz com esse nosso encontro e eu espero que a gente consiga juntos tratar a respeito do tema que nos interessa aqui, que é a educação literária e uma defesa de uma didática desenvolvente. Antes de iniciar propriamente a defesa que eu quero fazer de uma didática desenvolvente, eu preciso trazer alguns elementos para problematizar o assunto a respeito do qual nós estamos juntos aqui discutindo, que é a educação literária. Então, a primeira coisa que eu considero fundamental que a gente atente é que tem havido nos últimos anos, nas perspectivas hegemônicas, muitas vezes um questionamento a respeito do ensino, né? Se o ensino de literatura ele é possível e mais, se ele é desejável. Né? Muitas das perspectivas de pesquisa e que aparecem na formação de professores, tanto inicial quanto a formação continuada, né, em serviço, questionam a existência de um corpo de conhecimentos, de conteúdos que deveriam ser dominados pelos estudantes. E isso rebate, né, isso redunda num mal-estar em relação ao professor que diz que há conhecimentos e conteúdos a serem transmitidos. Né? Muitas vezes, todo o trabalho com a literatura fica reduzido à leitura literária, né? E muitas vezes uma ideia de leitura literária como uma escolha livre, né? Partindo do pressuposto de que se o professor direcionar as leituras que devem ser feitas, ou se o professor fizer uma seleção a priorística, né, de quais as obras, quais os textos que precisam ser lidos, ele estaria sendo autoritário, conservador, tradicionalista, enfim, vários rótulos desse tipo. Então, essa é a primeira questão. Né? Eu venho aqui dizer que eu trabalho numa lógica de defesa, não só do ensino, né? Ou seja, da especificidade do trabalho docente, mas eu trabalho também numa perspectiva que entende que a escola é o espaço social, né, construído coletivamente para a transmissão dos conteúdos que não são dados pela vida cotidiana, né, pela experiência de todo dia, e que nesse sentido precisam ser planejados, dosados, ministrados, enfim, transmitidos de alguém que sabe mais para alguém que está em vias de aprender, né, ou para alguém que tem condições de aprender. E que esse processo ele é dialético, né? Evidentemente nenhum de nós aqui está querendo recair numa lógica conservadora, né, de o professor como centro do processo de ensino, nada disso, não é disso que eu estou falando, né? Mas eu quero desde já deixar anunciado que para mim existe uma disciplina escolar, que é a literatura, que na história da educação brasileira se apresentou como vinculada à disciplina de língua portuguesa. Né? Essa área, né, essa disciplina, esse campo do conhecimento literário, ele tem os seus conteúdos próprios, os seus procedimentos próprios, né? Ele tem um objeto em relação ao qual os estudiosos se debruçam, e o que eu defendo é que esse corpo de conhecimentos organizado e sistematizado precisa ser transmitido para que as crianças se desenvolvam. E eu entendo que isso não se restringe, não se resume, né, a que o sujeito faça escolhas livres, sem orientação, né, e que ele simplesmente leia essas obras se ele quiser, se ele tiver vontade. Eu acho que não é assim que a gente vai conseguir fazer essa transmissão, né, desse campo de conhecimento específico que é o campo literário. Tá certo? Então eu estou falando essas coisas para poder, desde já, ninguém dizer que foi enganado, né? Eu estou trabalhando com essa perspectiva. E mais do que isso, eu entendo que as perspectivas contemporâneas, né, hegemônicas, pós-modernas, que esvaziam esse corpo de conteúdos, né, e que dizem que não se deve ensinar, né, conhecimentos sistematizados, que o que vale é a liberdade de ler qualquer coisa, não importa se tem qualidade, se não tem, etc. Eu entendo que essa perspectiva ela se coloca não só contra os interesses
das crianças pobres que fora da escola pública não vão ter acesso aos conhecimentos mais elaborados, mas também se coloca contra os interesses dos professores como classe trabalhadora, né? Porque na medida em que a gente diz que não há conteúdos específicos, não há método, né? Não há o que fazer, que tudo que o professor faz é oferecer objetos de leitura, e se a criança quiser ler, ela lê, se ela não quiser ler, ela não lê, etc., a gente esvazia a especificidade do nosso trabalho e a gente legitima uma ideia de que não precisa ter uma formação específica para ser professor, e com isso, né, a gente deslegitima a nossa luta histórica por carreira, por salário, por condições dignas, né, de formação e de trabalho, tá certo? Então é desse lugar que eu começo a minha fala. Bom, então eu acho importante ser honesta aqui com vocês, né, e dizer que eu tenho pensado a questão da educação literária no Brasil como um desafio que excede a formação de leitores, né? Então isso de alguma maneira eu já anunciei anteriormente, embora passe também por aí. Então, o que eu quero chamar atenção? Que a educação literária para mim não é apenas a leitura literária, né? Mas também não tem como eu educar literariamente sem que haja a prática de leitura literária. Então eu entendo a leitura literária não como um fim, né? Não como o objetivo final, mas eu entendo como um meio, né? Como parte do processo. Da minha perspectiva, a identificação quase imediata que a gente faz da educação literária, né, com o ensino de literatura, com a leitura literária, com a formação de leitores, é uma forma de reducionismo da própria ideia de educação literária. Então, o que eu estou chamando a atenção? Que a expressão educação literária, ela é maior do que a expressão ensino de literatura, ela é maior do que a expressão leitura literária e ela é maior do que a expressão formação de leitores, né? Eu entendo também que esse reducionismo, ele também termina por reduzir a própria ideia de literário, né? Porque, como nós sabemos, o literário, por ser artístico, ele está bem além das questões disciplinares. Então, aqui é preciso fazer uma primeira distinção, né? Eu estou pensando a literatura aqui como uma disciplina escolar, como um campo de conhecimento, mas literatura não é sinônimo apenas disso, né? Literatura está para além de uma área disciplinar, né? Então a gente precisa, sempre que fala em literatura, fazer essa distinção, né? No Brasil a gente usa uma mesma palavra para essas duas realidades, né? O nome da disciplina e o objeto em relação ao qual a gente está pensando, né? Isso acontece com várias outras disciplinas, não é uma exclusividade nossa, mas a gente não pode se esquecer disso, né? De que quando a gente fala em literatura, tanto isso pode se referir a um campo, né, disciplinar de conhecimento, quanto pode se referir a muitas outras coisas, né, que estão para além das questões disciplinares. Bom, ademais, né, me parece um pouco ousado quando nós fazemos equivaler a ideia de educar literariamente alguém com a ideia de formá-lo como um leitor de literatura, né, embora eu reconheça, evidentemente, que nós estamos falhando nesse mínimo, né, que é formar o leitor de literatura. A gente não tem conseguido sequer formar esse leitor de literatura. Então, nesse sentido, naturalmente, alguém poderia me perguntar, mas se a gente não está conseguindo fazer esse mínimo, né, na educação literária, que seria formar leitores de literatura, como é que a gente poderia desejar, ousar, né, intentar, imaginar fazer mais do que isso? Né? Então, se a gente não consegue o mínimo, que é formar o leitor, por que você está aí falando que educar literariamente é muito mais do que isso? Então, a minha hipótese, né, para responder essa pergunta que eu imagino que deve aparecer na cabeça de vocês, então a minha hipótese é: a gente não consegue formar leitores de literatura não porque esse objetivo seja difícil demais, mas porque do modo como a ideia de formação leitora é tradicionalmente concebido, né, ele é restrito e limitador demais, né? E aí o que eu penso? Que se nós quiséssemos mais, se nós mirássemos mais longe do que nós já temos feito, né, eu entendo que consequentemente mais pessoas se interessariam em ler, em escrever, em editar, em ilustrar, em publicar, em mediar, em criticar, comercializar, fazer divulgação, etc, 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 de literatura.
né? Então, uma educação literária efetiva, na minha perspectiva, né, precisa ir além de ensinar a ler textos literários. Né? É necessário defrontar o sujeito com a complexidade cultural, social, histórica e econômica das práticas atinentes ao literário, para que o próprio sujeito possa entender que a literatura não se reduz à escrita e à leitura de obras. Né? Então, por exemplo, quando um escritor, né, vamos imaginar uma situação de um poeta, um romancista que produziu lá o seu texto literário. Até aquele texto literário chegar na minha mão como leitora, ele passa por um sem número de processos que vão desde a revisão, a editoração, a ilustração, a edição, né? Enfim. Aí vai ter a parte do marketing literário, vão ter os jornalistas do âmbito cultural, né, o que fazem resenhas, que vão fazer essa divulgação. Vai haver, né, críticos literários que vão se debruçar para fazer um julgamento, uma análise, um julgamento dessa obra. Vão aparecer os próprios professores que vão selecionar se aquela obra deve ou não se tornar um conteúdo, né, a ser trabalhado, seja em contexto escolar ou universitário, etc, 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 até que eu, como leitora comum, né, fique sabendo da existência daquela obra, me interesse por ela, ache que é relevante comprá-la ou tomá-la emprestada para que eu dedique um tempo para fazer aquela leitura. Né? Então, o que eu estou dizendo? Que nessa perspectiva de educação literária que eu estou apresentando para vocês, que não se restringe à leitura, a gente recoloca em cena toda essa complexidade do sistema literário, que está muito além da relação imediata entre o leitor e o livro. Né? Então, para onde eu estou deslocando a ênfase? Ao invés de eu prestar atenção exclusivamente na relação entre um sujeito e um objeto, eu passo a prestar atenção na relação entre seres humanos em sociedade que permitem que um determinado texto, que conformam um determinado discurso, cheguem até mim num dado suporte material, numa condição material objetiva. Né? Ou seja, faz toda a diferença se eu leio um texto, por exemplo, num suporte impresso que eu comprei, um livro que eu fui na livraria e comprei, se eu estou lendo num suporte impresso que é da biblioteca e que, portanto, eu tenho que manusear com cuidado, eu tenho que lavar as mãos antes de pegar o livro, eu não posso escrever, não posso dobrar, não posso beber Coca-Cola em cima e deixar cair, né? Não posso comer, sei lá, cachorro quente e deixar o molho de tomate pingar. Então, tudo isso faz diferença, né? Ou se eu estou lendo, de repente, aquele texto num xerox, né, numa fotocópia, se eu estou lendo aquele texto num PDF legal na internet, se eu estou lendo aquele texto reproduzido num papel que alguém imprimiu para mim, por exemplo, na escola, o professor digitalizou o texto e imprimiu para mim, enfim, os suportes, né, a maneira como os textos chegam até nós, tudo isso faz parte dessa complexidade inerente, né, ao que eu estou dizendo, a respeito da qual eu estou conversando com vocês. Então, recolocar em cena todas essas questões, né, desloca o foco de uma relação enrijecida entre leitor e objeto, né? Desloca essa ênfase para uma relação entre pessoas em sociedade, né, lidando com condições de existência objetivas, né, condições materiais, condições concretas, tá certo? Bom, então há toda uma intrincada e sedutora teia de trabalho, de filiação, de valoração e de escolhas que, se não vem à tona, ela fica esquecida. Né? E ficando esquecida, ela não mobiliza e não engaja os sujeitos que têm diferentes interesses, perfis, modos de ser no mundo. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu entendo que a escola trabalha muito pouco é o debate a respeito de como se constrói o valor de uma obra literária. Né? Os alunos muitas vezes questionam o cânone, questionam os autores que são indicados para leitura, porque eles também não entendem por que aqueles autores foram tomados como paradigmáticos, como necessários à sua máxima formação humana. Né? Nesse sentido, as nossas aulas deveriam também contemplar, né, esse debate.
né, deveriam contemplar todos esses movimentos, né, que acontecem no seio da sociedade, que fazem com que alguns autores sejam reconhecidos como imprescindíveis e outros não, né, que faz com que algumas pessoas tenham mais facilidade de chegar às esferas de legitimação, de canonização, etc., e outras não, que fazem com que algumas histórias, alguns temas, algumas formas estéticas, né, de conformação do material verbal sejam consideradas preferíveis em favor de outras, né, que faz com que, por exemplo, as HQs durante muito tempo tenham sido combatidas, né, por professores e por mediadores de leitura, como se fossem nocivas, e hoje estejam aí, por exemplo, ocupando espaço nas políticas públicas estatais, né, de formação de acervos de biblioteca, e assim sucessivamente, né, haveria inúmeras questões para a gente conversar e trabalhar. Então, eu estou só dando alguns exemplos para mostrar como é que há toda uma intrincada e sedutora teia de trabalho, né, que se não vem à tona fica esquecida. E aí os sujeitos não têm clareza sobre isso, né, e se sentem com toda razão alienados, expulsos, né, desse universo literário, ficam sempre se sentindo um peixe fora d'água ali. Bom, então a minha aposta é a de que, uma vez que o sujeito se identifique com uma ou mais das diferentes práticas que constituem a complexidade do literário, né, ou seja, práticas que passam pela leitura, mas que vão muito além dela, né, esse sujeito vai entender a importância da literatura na vida social e, por isso mesmo, irá compreender alguns dos sentidos possíveis para ser um leitor de literatura autônomo. Então, por exemplo, uma questão, né, que eu não me lembro de ter vivenciado na escola como estudante, né, é como é que as obras que surgiram na oralidade chegaram até nós. Né? Por exemplo, como é que as obras enfim, né, dos povos tradicionais, como os indígenas ou como quilombolas, né, ou, por exemplo, as produções dos repentistas no Nordeste, etc., como é que elas chegaram até nós? Né? Ou então, como é que, em períodos em que a maioria da população era analfabeta, não é? Como é que circulavam os textos literários? Como é que as pessoas tinham acesso, né, a esses textos? Enfim, essas questões todas, para um estudante de ensino fundamental ou de ensino médio, elas fazem, né, esse movimento de colocar a literatura de novo numa dinâmica social, né? Ou seja, elas mostram que a literatura não é só um conjunto de obras impressas, né, escolhidas por alguém de antemão como as obras que devem ser lidas por todos aqueles que almejam ter uma cultura letrada. Né? Então ele entende que literatura vai muito além disso, né? E que a própria noção de literatura é fruto de um processo social, e sendo um processo social, é um processo histórico, né? E está inscrito numa questão de tensionamentos ideológicos e, evidentemente, de luta de classes, né? Atravessada por todas as questões sociais, como, por exemplo, o machismo, o racismo, o colonialismo, etc, etc, etc. Ou seja, a literatura não existe fora, né, e à parte da sociedade, né, em que ela é produzida, lida, escrita, circula. Né? A literatura é um dos elementos, né, dessa sociedade, é uma das produções, né, uma das realidades, uma das faces da realidade dessa experiência social. Tá certo? Bom, e aí nesse sentido, né, se a gente recoloca a literatura nessa dinâmica, né, que a gente está ponderando aqui, me parece que isso evidencia que uma das faces da literatura é pensar o seu tempo, a sua sociedade, o seu lugar no mundo, né, e que o leitor, né, ou o escritor, ou todos os agentes envolvidos na produção e na circulação do literário, eles estão interessados em compreender melhor a própria realidade, seja a realidade individual, seja a realidade social,
né? Ou seja, as duas numa interação dialética, e em se posicionar nessa teia de relações. Né? Então, qual seria a minha concepção de educação literária? Se eu tivesse que explicar para vocês assim, o que é que a Maria Amélia Dalvi chama de educação literária? Que até agora eu fui falando o que eu acho que não é, né? Eu fui falando de noções que me parecem insuficientes e aquém, né? Abaixo daquilo que eu defendo. Então, o que eu defendo? Já que eu falei do que eu não defendo, do que eu não concordo, do que eu acho que é insuficiente, eu vou falar agora como é que eu penso. Né? Para início de conversa, eu entendo que a educação literária contempla sim a educação escolar, e quando eu falo em educação escolar eu incluo aqui a educação superior, mas não se restringe a ela. Né? Então eu estou na contramão daquele movimento que fala que a escola é o pior lugar do mundo, que os professores são tradicionais, que se o professor quiser ensinar ele é um conservador, um burocrata, né? Que faz a gente até ter vergonha de querer ensinar alguma coisa. Então eu estou na contramão disso. Eu acho que eu defendo a escola, defendo os professores, defendo a transmissão elaborada de conteúdos, né? Mas eu também entendo que a educação literária não se restringe ao espaço escolar. E aqui escolar tanto no sentido de educação básica quanto no nível superior também. A minha concepção de educação literária contempla a disciplina escolar de língua portuguesa ou estudos literários, né? Mas também não se restringe a esse campo disciplinar. Por isso, a minha defesa da educação literária confirma a escola, confirma a disciplina escolar e o professor de literatura, né, como participantes privilegiados do processo de educação literária, mas não alija do processo outros partícipes, né, sem os quais o literário e o processo educativo não acontecem na amplitude da acepção de educação com a qual eu trabalho. Né? E qual é a minha concepção de educação? Como formação omnilateral do ser humano, né, pelo desenvolvimento crítico da sua inteligência, da sua emoção, da sua sensibilidade em diferentes campos artísticos, científicos e filosóficos, visando a participação ativa e consciente na transformação das condições de vida humanas em um contexto histórico e social complexo. Né? É assim que eu entendo educação. Então, nesse sentido, né, de educação, esse que eu acabei de falar, a educação literária ela perpassa o campo artístico-cultural, obviamente, mas ela também avança para o campo filosófico, pois há uma vastidão de questões ontológicas, gnosiológicas ou epistemológicas elaboradas na literatura ou a partir do estudo da literatura, né, que precisa comparecer nesse movimento. Né? E essa acepção de educação literária, além de perpassar o campo artístico-cultural e o campo filosófico, como eu falei, também perpassa os diferentes campos científicos, né? Ou seja, há um extenso corpo de conhecimentos especializados e de práticas e procedimentos que são produzidos, transmitidos e transformados ao longo do tempo por meio de diferentes escolhas, né, envolvendo a literatura. Então, eu vou tentar dar um exemplo. Uma das coisas que me parece que falta, né, nos nossos debates na escola é a gente pensar a questão da tradução. Né? Os nossos alunos muitas vezes têm uma visão de tradução muito caricata, muito estereotipada, né? Ou nem percebem que um texto é traduzido, né? Ou então assumem aquela visão tradicional conservadora de que toda tradução é uma traição, é uma trapaça, né? Ou de que é uma vergonha ler um texto traduzido, ou sei lá o que, né? Que o bom mesmo é ler no original, não. No entanto, a área de teoria da tradução já avançou muito em relação a esse debate, mas isso não chega à escola. Vou dar um outro exemplo, né? Existem manuscritos, por exemplo, da antiguidade, né, que os originais ou as fontes estão prejudicados porque foram queimados, foram comidos por traça, cupim, sobreviveram a enchente, sei lá. Né? Como é que os estudiosos dessa área, né, dessa arqueologia dos textos e tal, faz para recompor, né, o original cujos limites se perderam na destruição do tempo? Né? Isso é uma questão que seria interessante. Né? Ou então, por exemplo, por que existem diferenças entre textos sagrados quando eles são traduzidos a partir de diferentes matrizes religiosas, né? Por exemplo, a Bíblia católica e a Bíblia protestante é diferente.
Por quê? Né? O que ao longo do curso histórico fez com que essas fontes literárias tivessem ensejado originais, né, diferentes? Né? Enfim, eu estou dando alguns exemplos assim, mas a gente pode pensar em questões mais contemporâneas. Né? Por exemplo, o samba, quando ele surge, né, ele surge como uma produção de menor valor, de menor prestígio, etc. Né? E hoje a gente tem letras de samba, sambistas e canções, né? Assim, eu falo letra, mas devemos considerar também a face musical, rítmica e tal, que são considerados canônicos, né? Que ocuparam espaços de prestígio. Como é que isso aconteceu? Como é que se deu esse deslocamento de uma produção periférica a ser combatida, né, para uma produção que deve ser respeitada, valorizada? Será que outras produções contemporâneas também estão vivendo e viverão esse tipo de mudança? Né? Ou então, quando a gente pensa, por exemplo, a língua de sinais, né? Como é que se faz a tradução de textos em língua de sinais, de textos literários, de poemas? Como é que acontece a rima numa língua que é eminentemente visual e gestual? Né? Existe rima em Libras, por exemplo? Então, esses problemas, essas questões, né, precisam comparecer na literatura, né, nas aulas de literatura. Né? E aí elas vão ser respondidas a partir de diferentes lugares. Ora, um lugar artístico-cultural, ora, um lugar filosófico, ora, um lugar científico, a depender da natureza das questões, né, que emergem a partir da problematização da prática social. Né? Então, por exemplo, como é que se traduz, né, rima em Libras? Né? Só quem pode responder isso é um tradutor de Libras, né, ou um linguista que se debruçou sobre esse objeto, né, ou ainda um surdo que seja poeta. Não é? E aí a gente vai montar uma problematização, e aí a gente vai correr atrás dos instrumentos necessários para dar conta dessa problematização, desse questionamento que deveria surgir nas nossas aulas a partir, né, da reflexão a respeito da realidade social. Né? Ou então, por exemplo, essa questão que eu coloquei. Por que a Bíblia católica e a Bíblia protestante são diferentes? Né? Em que momento houve essa diferenciação? Quais foram as fontes às quais recorreram para poder definir que livros deveriam entrar, deveriam sair? Né? Na Idade Média, lá enfim, eram os mesmos livros, isso se transformou, né? Enfim, todas essas questões deveriam ser questões interessantes, né? Deveriam ser questões que dizem respeito à nossa vida, né? Ou então, por exemplo, a gente pensar se os pontos, né, das religiões de matrizes africanas, ou se os mitos da cosmogonia indígena, etc., isso é literatura, não é literatura, por que é ou por que não é literatura? Enunciar os nossos critérios para discernir entre o que é literário e o que não é literário é um esforço filosófico. Né? Então, quando eu falo que o objeto de conhecimento da disciplina literatura são as práticas sociais concernentes ao literário, né, e que essas práticas elas não se restringem apenas ao campo artístico-cultural, é disso tudo que eu estou falando. Né? Por exemplo, a maneira como os paleontólogos ou os arqueólogos, né, dos textos perdidos, vamos dizer assim, a maneira como os procedimentos que eles usam para reconstruir esses textos, né, para tentar recuperar parte desses originais ou para preservá-los, são procedimentos científicos. Né? Enfim, então tudo isso
mostraria aos nossos estudantes que esse objeto que nos interessa, que é o objeto literário, é muito mais rico e sofisticado, né, do que atividades de verificação de leitura, ou de que uma leitura assim, sem nenhuma orientação, sem nenhum critério, né, com base apenas nas escolhas subjetivas, ou mesmo é muito maior do que estratégias metacognitivas ou cognitivas de monitoramento se a minha leitura está certa ou está errada, ou está adequada, ou está feia, ou está bonita. Né? Então, o que eu estou mostrando é que esse objeto ele é muito mais rico no seio da sociedade do que faz parecer a sua redução a formar leitores, né, ou a prática da leitura literária, tá certo? Bom, obviamente que essas diferentes esferas, né, artístico-culturais, filosóficas e científicas, elas cambiam entre si o tempo todo, né, elas se friccionam, né, e elas são constituídas por múltiplos agentes que vivem diferentes experiências e se posicionam nas disputas internas ao campo literário de modos variados. Obviamente, a perspectiva, por exemplo, de um editor de literatura, de um jornalista que faz uma resenha para o jornal, né, de um organizador de uma feira do livro, do cara que capta patrocínio para essa feira do livro e que, portanto, precisa que essa feira seja um sucesso, né? Enfim, a perspectiva desses diferentes agentes envolvidos, né, na produção e na circulação, na análise social do literário, são posicionamentos variados e que tem que ver com o lugar social ocupado por esses diferentes agentes. Né? Então, para mim, uma educação literária efetiva precisa ao menos dimensionar para os sujeitos essa complexidade. Não é? E aí vocês podem estar pensando, muito bonito, isso dá para fazer no ensino superior, isso dá para fazer no ensino médio, mas como é que eu vou trabalhar lá com os meus meninos dos anos iniciais? Não é? Eu tenho certeza de que os meninos têm curiosidade de saber como é que um texto que alguém escreve lá na sua casa num caderninho usando caneta chega a se tornar um livro. E esse é um tema que eles têm condições de investigar, de problematizar, de correr atrás das informações, né, que são necessários para poder compreender como é que um livro sai da condição de manuscrito à condição de obra. Né? Ou, por exemplo, eles têm condições de parar para refletir, né? O que faz com que eles leiam um livro e não queiram ler outro? Ou o que torna, por exemplo, as obras literárias que foram adaptadas, né, recriadas pela Disney, absolutos sucessos, né? Enquanto outras que não chegaram aos cinemas, que não foram estandardizadas pela indústria cultural, não mobilizam tanto interesse, né, das próprias crianças. Enfim, existem ainda, por exemplo, textos infantis que foram ilustrados em diferentes momentos da história por diferentes ilustradores, e cada um deles deu, né, a sua própria leitura daquele personagem, ou daquela história, ou daquela narrativa. Né? Comparar a maneira como uma mesma obra, né, um mesmo texto, melhor dizendo, foi ilustrado por diferentes artistas, né, é um trabalho que as crianças lá nos anos iniciais podem fazer. Né? Bom, então, como eu estava dizendo, dar noção ao menos, né, dessa complexidade teria o efeito de desfazer aquele equívoco tradicional que faz parecer que a literatura é uma coisa antiga, sem vida, de gente desocupada ou ociosa, né, que vive no mundo da lua, né, e que se recusa a encarar a realidade. Inclusive, alguns anos atrás, né, os mais velhos vão se lembrar comigo, virou um slogan do governo federal: quem lê viaja. Né, reforçando essa ideia de que a leitura é uma coisa assim, é quando você quer fugir da realidade, é quando você quer escapar de tudo, né, essa ideia da pessoa interessada em literatura como alguém viajante, né, alguém que não quer saber das coisas pragmáticas do dia a dia e tal. Essa ideia, né, reforça esse monte de preconceitos que circulam socialmente em relação ao literário. Né? E aí, nesse sentido, essa perspectiva que eu estou trazendo poderia problematizar ou abalar, né, essa caricatura que se tem em relação ao literário.
Por tudo isso, né, a minha defesa da educação literária confirma o lugar da escola, da disciplina escolar e do professor, mas incorpora também outros espaços-tempo educativos e outras experiências que acontecem, por exemplo, em bibliotecas, em salas e clubes de leitura, em feiras, em jornadas, em lançamentos, em palestras, em mesa redonda, em teatros, em óperas, né, em sessões de slam, em saraus, em debates, em programas midiáticos, em batalhas de repentistas e rappers, em cineclubes, etc, etc, etc. Né? Então, a educação literária que eu defendo e acredito dialoga com toda a cadeia de trabalho e com todos os agentes que constituem os modos de existência do literário em nossa sociedade. O escritor, produtor, o ilustrador, o tradutor, o performer, né, o editorador, o editor, o projetista gráfico, né, o revisor, o adaptador, o ator que interpreta um papel ou um monólogo literário, o mediador de leitura, o crítico, o ativista cultural, o oficineiro literário, o museólogo, o arquivista, né, o bibliotecário, enfim, né, todos os agentes que são dedicados aos acervos e às instituições de cultura, o agente literário, o cineasta, o mecenas ou benfeitor cultural, o marketing, né, o profissional do marketing cultural, o jornalista cultural, o intelectual que planeja, né, e o corpo técnico que executa programas públicos atinentes ao literário, né, o profissional de vendas, etc, etc. Por exemplo, uma pergunta que poderia ser respondida, né, nas aulas de literatura é: como é que o acervo da biblioteca da nossa escola foi formado? Quem escolheu esses livros para estarem aqui na biblioteca? Como é que eles apareceram aqui? Quem fez que eles chegassem aqui? Percebam que estudar isso dinamizaria o interesse das crianças em conhecer esse acervo, né? Em entender quem foi que compôs aquele acervo, com base em quais critérios, visando quais objetivos. Né? E aí, nesse sentido, por exemplo, a seleção de obras sugerida pelo bibliotecário deixa de ser uma imposição, deixa de ser uma norma, né? Deixa de ser algo castrador da liberdade de escolha e passa a ser um meio, né? Um dispositivo para compreender melhor os processos sociais constituídos e constituintes da literatura. Né? Bom, desse modo, uma educação literária que faça jus à ideia de educação que eu defendo precisa dimensionar para o sujeito em formação essa complexidade toda, né? E prepará-lo para atuar de modo crítico, ativo e responsável nela. Né? Por isso, não me contenta, né, quando eu penso em uma educação literária ser realizada por professores e estudantes em contexto escolar, em afinidade com aquilo que a Base Nacional Comum Curricular sugere. Né? Por quê? Porque essa Base Nacional Comum Curricular, embora um marco importante, né, preciso registrar, né, há muito tempo nós esperávamos uma Base Nacional Comum Curricular, no entanto, ela foi produzida para atender a uma agenda internacional para a educação, né, e há uma demanda de planificação curricular que interessa a lógica do controle e da responsabilização da ponta do processo, né? Leia-se, né? Escolas, professores e os próprios alunos. Então, na minha perspectiva, merece um olhar cuidadoso uma BNCC que nasce no contexto de uma significativa participação de grupos empresariais privados e grandes corporações na assessoria ao Ministério da Educação. Então, nessa perspectiva que eu venho falando, né, de problematizar a realidade social como ponto de partida, a gente deveria se perguntar: quem são esses agentes que definiram o que deve ser ensinado? Com base em quais critérios isso foi feito? Atendendo a quais interesses? Né? Então, isso tudo, né, poderia aparecer nas aulas de literatura. Né? Então, no que tange a uma proposta de educação literária complexa, ampla, sofisticada, aberta, né, como aquela que eu defendi alguns minutos atrás, uma base comum pode vir a ser nefasta no médio prazo,
né? De novo, não porque o que propõe seja muito exigente e difícil, mas justamente porque pode ser limitador, simplificador e pouco ousado. Vou dar um exemplo, né? Uma das coisas sugeridas lá na Base Nacional Comum Curricular é o trabalho com estratégias de leitura, né, com procedimentos metacognitivos de verificação e checagem, né, de controle, de monitoramento em relação ao próprio processo de leitura. Né? Então, você faria uma previsão do que aquele texto vai trazer e aí depois você checa se as suas previsões se conformaram ou não. E assim, né, enfim, em relação a várias outras estratégias. Né? Percebem que isso, embora seja importante, não deveria ser o núcleo da organização do nosso trabalho com a literatura em contexto escolar. Né? Uma outra coisa, a ideia de que as crianças, né, na escola devem ler o que elas quiserem ler, mesmo que seja apenas aquilo que elas já estão lendo fora da escola, né, mesmo que seja apenas o livro produzido por uma grande corporação, né, um personagem que está na moda, etc., de que isso deve ser legitimado e respeitado pelo professor. Essa ideia interessa a quem? Quem é que ganha quando a escola não se contrapõe à massificação do gosto? Quando a escola não apresenta uma outra esfera de possibilidade, de realidade, diferente daquela que já é apresentada pela televisão, pelo cinema, né, pela internet, pelos youtubers, ou seja, aquela que já é apresentada pelo mainstream, né, pela indústria cultural, por aquelas grandes corporações que já detêm, né, enfim, muito capital e, portanto, muito prestígio, muito poder. Então, quando a escola deixa de se contrapor a essa perspectiva hegemônica, né, quando a escola termina por apenas repetir e reproduzir aquilo que as crianças já veem fora da escola, né, quem vai ser esse elemento de formação crítica na vida das nossas crianças? Né? Quem vai fazer esse contraponto, né, vai introduzir a dúvida, o questionamento em relação à realidade social? Então, vocês percebem que quando a gente abdica na escola, né, de ser esse polo de contraposição ao mainstream, ao hegemônico, quando a gente abdica disso, a gente entrega as crianças às grandes corporações. Né? O gosto delas, as escolhas delas, as práticas delas vão ser aquelas ditadas, né, pela indústria cultural, pela TV, pelo cinema. Né? E aí, quais são os efeitos disso sobre a formação humana? Né? Que tipo de subjetividade isso vai desenvolver? Né? Esse sujeito que não tem na escola uma contraposição aos valores da sociedade capitalista, né? Ou seja, esse sujeito que introjeta, internaliza, né? Que se apropria da cultura apenas como consumo, né? Como é que ele vai se posicionar eticamente na sociedade? Né? Se tudo que a gente defende é a aquisição de obras, né, muito mais do que o processo social, né, muito mais do que o posicionamento crítico, etc., a gente está ensinando para as crianças o quê? Né? Que tipo de pessoas a gente está formando para a nossa sociedade? Né? E o que essas pessoas vão fazer? Então, nesse sentido, é importante a gente se lembrar o seguinte, de que antes das questões metodológicas, né? Ou seja, antes de responder ao como ensinar, a gente precisa se perguntar o que a gente vai ensinar e por que a gente vai ensinar. Né? E aí, nesse sentido, tem uma questão que antecede mesmo a esse debate, que é a questão: por que existem escolas? Na minha perspectiva, né, para transmitir às novas gerações os conhecimentos mais elaborados produzidos pelas gerações precedentes. Né? E, nesse sentido, as escolas modernas foram uma grande conquista. Né? Porque se não fosse a existência de escolas com essa possibilidade de ensinar muitas pessoas ao mesmo tempo, etc., a gente ainda estaria naquela época, né, em que, se eu tenho dinheiro, eu pago um preceptor, um professor particular para os meus alunos. Se eu não tenho, para os meus filhos. Se eu não tenho, eles vão ficar entregues à própria sorte, não vão aprender nada. Né? Então, nesse sentido, a escola moderna foi, sim, com todos os seus problemas, com todos os seus
as críticas que a gente pode fazer, mas ela foi uma grande conquista, né? E aí a grande pergunta é, como é que a gente faz para avançar nessa conquista, né? E não para jogar fora aquilo que já foi uma conquista. Como é que a gente pode requalificar, melhorar, aprimorar? Na minha perspectiva, a gente não aprimora e não melhora, né, a escola se a gente diz que a escola não precisa ensinar, se a gente diz que a escola pode simplesmente endossar aquilo que o menino já vê fora da escola, né? Então é por isso que eu estou dizendo que é importante sim que a escola seja um contraponto, né, às perspectivas hegemônicas, que a escola ofereça aos estudantes, ofereça às crianças a oportunidade de refletir sobre a realidade de um lugar diferente daquele oferecido pelas grandes corporações, né, que ocupam espaços privilegiados de formação, né, a partir da internet, a partir do cinema, a partir da TV, a partir de uma série de coisas, tá? Bom, então é preciso que a gente seja realista, né? Vamos lá e venhamos cá, né? É preciso que a gente seja realista na compreensão do momento presente para a educação literária em contexto escolar. Né? Os currículos de formação de professores, entre os quais, né, os professores de literatura, sejam os de educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, do ensino superior, esses currículos que formam os professores, né, seja na graduação, seja na pós-graduação, têm sido sistematicamente reformulados na direção de um esvaziamento de um corpo sólido e reconhecível de conteúdos, experiências e saberes oriundos de diferentes campos do conhecimento. E têm sido reformulados também na direção de uma defesa da formação prática, ao custo do apagamento da formação e reflexão teórica, né? Inclusive com a redução da carga horária a uma carga horária mínima, né? Bom, é preciso também, ainda nesse movimento de olhar para a realidade, que a gente reconheça que nós fomos empurrados em nome da nossa culpa e de nossa ausência de reflexão sistemática vincada pela dialética entre particular e universal, né, bem como em nome de nossa incipiente participação política na esfera pública, então nós fomos empurrados a uma falsa escolha entre etnocentrismo e relativismo cultural, com os riscos para os mais pobres do empobrecimento da educação escolar no que tange a garantia de apropriação de conteúdos e práticas reconhecidamente importantes no desenvolvimento humano. É preciso que a gente reconheça também, ainda nesse balanço da realidade, né, que os exames em larga escala para a educação básica e para a educação superior, né, via de regra, prescindiram da leitura de obras literárias integrais e trabalham com fragmentos com uma unidade de sentido, né? Ou seja, ninguém mais precisa ler uma obra integral para responder uma pergunta do Enem, uma pergunta do ENAD, uma pergunta da Provinha Brasil, uma pergunta da Avaliação Nacional da Alfabetização, etc. Né? De modo que, no que tange ao processo de educação escolar, né, e universitária, aconteceu um esvaziamento da experiência individual e partilhada de leitura literária integral e uma inviabilização da mediação literária qualificada, né, em um sistema feito pela e para a racionalidade técnica, na lógica do controle do lucro, que vê nos exames em larga escala um fim educacional e não um instrumento de avaliação, né? Ou seja, parece que em muitos momentos todo o nosso trabalho pedagógico está orientado para a finalidade de ir bem no exame, né, em larga escala, que vai ser aplicado pela rede ou etc. Né? Ou seja, o exame deixou de ser um dos instrumentos para a gente fazer um diagnóstico do nosso trabalho e passou a ser ele mesmo a finalidade. Né? Então, ao invés de um meio, ele se tornou o objetivo do nosso trabalho. Né? A gente orienta todo o nosso trabalho para esses exames. Evidentemente que isso é inadequado. Né? A organização do nosso trabalho não pode ser para ir bem num exame. Né? Outra questão. Há, como um dado constitutivo da história do Estado brasileiro, uma descontinuidade de políticas para o livre para a leitura no Brasil e uma ênfase que recai sempre na aquisição de obras em detrimento da formação de mediadores de leitura literária e da disseminação de espaços de leitura literária. Eu acho que um dia, daqui a um século, dois, né, mas eu espero que não demore tanto, eu espero que daqui a 20, 30 anos, as pessoas olhem para hoje e achem completamente absurdo que em algum momento existisse escola sem biblioteca e sem sala de leitura, né? Que existisse biblioteca escolar sem bibliotecário, né?
Então é disso que eu estou falando, né? Há um problema colocado pelo Estado brasileiro e pelas redes municipais, estaduais, que é da descontinuidade dessas políticas públicas, né? Um quinto elemento nesse balanço de realidade é que nós vivemos sob um ideário de projetos como a Escola Sem Partido, né? E sob os riscos do avanço desse ideário por todo o sistema literário. Porque na medida em que eu, como professor, né, estou tomado pelo medo de ser entendido como doutrinador, etc., eu acabo, às vezes, deixando de abordar temas sensíveis, né, deixando de trazer para a sala de aula certas problematizações, não porque elas seriam ideologicamente perigosas, não sei o quê, ou por qualquer coisa, mas porque eu fico com medo de como é que as pessoas vão entender aquilo que eu estou falando. Né? Então a gente acaba praticando uma espécie de autocensura, né? A gente acaba privando as crianças de terem acesso a conhecimentos humanos fundamentais. Né? No meu estado, aqui, o Espírito Santo, por exemplo, houve uma grande polêmica colocada porque numa turma de 9º ano, né, o professor indicou a obra O Diário de Anne Frank. Né? E aí a coisa que chocou, né, a sociedade, fez com que os pais pedissem que a obra não fosse trabalhada, é que numa determinada cena, a Anne Frank, que é uma adolescente judia que ficou confinada durante anos com a família para poder tentar escapar, né, da perseguição nazista, a Anne Frank fala em seio. Né? E aí, claro, ela é uma adolescente, está descobrindo o corpo e tal, ela fala que tem peito, né? E aí as pessoas consideraram isso chocante. E uma pergunta que na época que surgiu esse debate eu coloquei foi: o que é chocante? Uma adolescente falando sobre seios, sobre o próprio corpo, lá no seu diário, né? Ou o fato de que ela, junto com outros 5 milhões, né, quase 6 milhões de pessoas, foi exterminada num campo de concentração, né? E que a humanidade permitiu que isso acontecesse. O que é chocante? Né? Só que se a gente vive atormentado, né, por um ideário que nos amedronta como professores, a gente se sente, por exemplo, receoso de adotar uma obra como o Diário de Anne Frank, né? Uma obra com conteúdo humano riquíssimo, que para a formação dos meninos de Fundamental 2 e de ensino médio seria belíssima, né, no sentido de se colocarem no lugar de alguém que viveu essa situação, né, da perseguição nazista, que depois, né, foi para um campo de concentração, etc, etc. A gente abdica dessa formação humana riquíssima, amedrontado, apavorado, né, pensando assim, sei lá o que vão achar se eu adotar essa obra, né, sendo que essa obra vem sendo lida há dezenas, né, de anos, e sempre de maneira muito sensível e tocante, né? E isso não tem nada que ver com ser de esquerda, ser de direita, ser sei lá o quê, né? Tem que ver com formar pessoas, né, que pensem a realidade humana, né? Que se apropriem das experiências históricas, né, que as antecederam, que tenham capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de se imaginar na situação de outro, né? Enfim, então a gente vivendo sob esse ideário, né, conservador, moralizador, amedrontador, silenciador, né, isso coloca em risco todo esse sistema literário, porque a própria crítica especializada se amedronta, né, as editoras se amedrontam, os mediadores de leitura se amedrontam, e aí, consequentemente, os produtores, os escritores, os ilustradores, o sistema editorial, todo mundo se amedronta, né? Bom, e como é que a gente vai se mover, então, diante desses problemas todos que eu pontuei, né? Desses 5 aspectos que eu pontuei? Como é que a gente vai se posicionar? Então, só para lembrar, né? Quais foram os 5 aspectos que eu fui pontuando com vocês aqui? Né? Em primeiro lugar, o esvaziamento da formação de professores. Em segundo lugar, né? Essa falsa questão entre etnocentrismo e relativismo cultural. Em terceiro lugar, os exames em larga escala. Em quarto lugar, né, a descontinuidade das políticas para o livre a leitura. E em quinto lugar, esse ideário, né, como é que eu vou dizer, controlador, né, em relação ao que pode ou o que não pode ser trabalhado na escola, né, e que termina por amedrontar, né, os agentes, intimidar
né, os agentes a partir de uma perseguição ideológica. Então, como é que a gente vai se mover nesse cenário todo? Né? Eu proponho o que eu estou chamando de um plano emergencial, né, de trabalho. Né? Em primeiro lugar, reconhecer que toda escolha literária e educacional ela é política, é ideológica, né, e tem articulações e desdobramentos históricos previstos e imprevistos na realidade social. Então, recolocar a educação literária, né, nessa íntima relação com a realidade social, com a prática humana em contextos concretos, né, me parece que é o primeiro passo. O segundo passo seria reconhecer, né, a segunda parte desse plano emergencial. O segundo passo, então, seria reconhecer, né, a educação literária como um trabalho, portanto, como algo intencional, né, que concorre para a produção da humanidade no homem. Né? Ou seja, sem a educação literária, sem esse trabalho intencional, sistemático, planejado, a formação do ser humano fica mutilada, né? Como o próprio Antônio Cândido já fala lá naquele clássico ensaio sobre o direito à literatura. Terceiro ingrediente que eu trago aqui é uma defesa da qualidade, né, que só se reconhece por comparação e ampliação do repertório. Eu não tenho como saber o que é um bom poeta se eu quase não li poeta nenhum. Eu só consigo identificar quem é melhor, quem é pior, depois de ter lido muitos poetas, né, e de ter instrumentos para compará-los, né, internamente, para situá-los, né, porque a simples comparação também não produz por si mesma, né, uma tábua de valoração, etc. Então, a defesa da qualidade, que só se conhece por comparação e ampliação de repertório e tendo ferramentas teórico-conceituais e repertório partilhados, para que assim se efetive uma discussão qualificada que inclusive questione os saberes até então disponíveis. Então, se, por exemplo, eu quero dizer que tal autor é ruim, não presta ou é bom, etc., eu preciso ter as categorias conceituais que me permitam falar daqueles textos. Eu preciso saber o que é um narrador, eu preciso saber o que é estrofe, eu preciso saber o que é verso, eu preciso saber o que é rima, eu preciso saber o que é rima consoante, rima toante, eu preciso saber o que é um narrador, eu preciso saber um monte de coisas, né? Eu preciso saber identificar os gêneros literários, eu preciso saber situar, né, as diferentes escolas, eu preciso saber situar um autor na correlação com seus contemporâneos, etc, etc. Né? Bom, o quarto elemento, uma defesa de que a relação com os textos antecede uma relação entre pessoas, que são sujeitos humanos sócio-histórico-culturalmente situados e que se aprende por mediação e não pela mera interação sujeito-objeto. Quinto elemento, uma consciência clara de que não basta assegurar a circulação dos textos literários, é necessário assegurar o ensino-aprendizagem de seus múltiplos modos de materialização e existência e de seus múltiplos modos de apropriação e resposta em diferentes situações socio-histórico-culturais com propósitos sociais diversos. Né? O sexto elemento, né? A gente precisa, como professor, quando vai ensinar literatura, conhecer o objeto em relação ao qual a gente está ensinando, né? Ou seja, eu preciso ter uma pauta político-estratégica clara no redesenho dos cursos e programas de formação de professores, né? Também é preciso reconhecer e defender a especificidade do trabalho do professor de literatura e, portanto, a necessidade de um perfil profissional suficientemente amplo, né, mas imediatamente reconhecível, ou seja, é necessário assegurar uma formação pedagógica para a educação literária que jamais pode prescindir, né, de uma formação pela literatura na complexidade de sua existência nas sociedades. Né? Porque alguém que não tenha trânsito pelas múltiplas esferas da atividade humana tocadas pela literatura não tem condições de mediar adequadamente o processo de educação literária de sujeitos menos experientes, menos informados e em processo de constituição e de desenvolvimento subjetivo, identitário, cognitivo, interpessoal e social. De igual modo, alguém desprovido de conhecimento claro e sistematizado sobre como é possível mediar o processo de educação literária em contexto específico, né, no caso nosso aqui o contexto escolar, né, alguém que não se aproprie de um campo profissional com acúmulo de experiências, saberes e conteúdos, não pode, né, mediar o processo de educação literária. Então, o professor de literatura precisa saber não só sobre o objeto em relação ao qual ele está ensinando, né, mas ele precisa saber também, ele precisa ter uma sólida formação
pedagógica. Nesse sentido, né, aquela disputa que muitas vezes se coloca entre o professor especialista e o pedagogo, ela se esborou, ela se desfaz, né, porque a gente entende que ambos os lugares de produção de conhecimento são fundamentais para que a gente produza, de fato, uma educação literária sólida, consistente, pertinente. Né? Finalizando, é preciso sim garantir a leitura, a escrita e a discussão literária na escola, mas é preciso mais do que isso. Isso só é pouco. Né? A literatura é, historicamente, uma dimensão privilegiada da criatividade, do questionamento, da resistência, da problematização, da tensão e mesmo da alegria, do prazer, da fruição. Né? A sua abertura e a sua generosidade com o processo de produção de sentidos precisam ser mobilizados para sofisticar a nossa inteligência, a nossa emoção e a sensibilidade. Nesse sentido, se eu digo assim, os meus alunos não aprendem literatura, então eu vou facilitar, vou simplificar, vou reduzir, vai na contramão do que eu estou defendendo. O que eu estou dizendo é, quando as nossas práticas, as nossas experiências, os conteúdos, as obras forem mais densos, mais ricos, mais interessantes, mais sofisticados, né, as nossas aulas e o nosso trabalho pedagógico com a literatura tenderá a ser melhor. Né? Então, essa riqueza da literatura precisa ser mobilizada para nos fazer avançar, para nos complexificar como pessoas, né? E para lançar adiante a nossa vida intra e intersubjetiva. Né? Então, a gente não precisa criar nas crianças uma expectativa de que ao ler literatura a gente tem que entender tudo sozinho. Né? Mas que, tomando um texto literário de qualidade, a gente pode engendrar um processo social de debate, de reflexão, que nos ajude todos a enriquecer a nossa leitura. Né? Só que como é que a gente consegue conversar sobre os textos? A gente consegue conversar sobre os textos quando a gente consegue enunciar as nossas opiniões, quando a gente consegue usar categorias, né, conceituais de maneira consciente, de maneira intencional, etc. Então não faz sentido que a literatura, né, não seja central, fundante, estruturante, nuclear em nossos processos de educação. Eu não sei se eu consegui deixar claro, né, se eu consegui explicar adequadamente, mas o que eu estou dizendo? Né? Que essa ideia de literatura como algo auratizado, distanciado, coisa de gente muito genial, muito inteligente, ou então de gente muito viajante e tal, essa ideia, na acepção que eu estou tratando aqui, ela se desfaz, ela não tem sentido, né? Porque a literatura passa a ser algo muito próximo de nós, né? Muito articulado às práticas sociais, né? A vida em sociedade numa dada realidade histórica, numa dada conjuntura. Né? Bom, então a educação literária que eu defendo e os leitores de literatura que eu espero que essa educação literária forme não cabem num rol de competências e habilidades, não são mensuráveis em um rol de descritores compatíveis com testes padronizados de múltipla escolha. Mesmo que o nome nos engane, né, e fale em escolha, em multiplicidade, né, não é assim que eu entendo que nós vamos formar subjetividades fortes, subjetividades ricas, né? Ou seja, não é assim que nós vamos assegurar a máxima formação humana possível. Né? Então, a literatura só existe porque existe uma sociedade, e essa sociedade existe porque existem sujeitos. Né? Então, é nesse movimento entre sujeitos e sociedade, né, nessa íntima articulação entre o processo histórico, né, e o processo individual, né, que a gente vai conseguir inscrever uma educação literária que olhe para a realidade, não apenas do objeto, mas para a realidade nossa, dos nossos alunos, da nossa escola. Né? Então, nesse sentido, o ensino, né, ele é responsável por elencar, selecionar e categorizar, né, os conhecimentos que são necessários para essa formação que estamos defendendo. Né? Então, a delimitação das finalidades, né, ou seja, para que ensinar, a delimitação dos objetos, né, ou seja, o que ensinar, a delimitação das formas materializadas em ações e operações, ou seja, o como ensinar,
bem como a consideração do destinatário, ou seja, a quem nós vamos ensinar, né, e das condições objetivas do trabalho educativo, compõem um conjunto de determinações e relações existentes, né, entre a totalidade dos elementos constitutivos dessa atividade humana, né, denominada ensinar. E é isso que, como professores, nos cumpre estudar, compreender e fazer avançar, levar adiante. Então, fechando a minha fala, né, é preciso superar uma concepção didática que se funda no esquematismo, nas fórmulas prontas, nas receitas, né, no passo a passo, no roteirinho, no modelo, né? Quando a gente recai nisso, a gente espera isso, né, a gente diminui, a gente reduz a máxima potência humana em nós, né? Então, essa delimitação de passos ordenados cronologicamente, você começa assim, depois você faz assim, depois você faz aquilo outro e tal, e aquilo tomado como um modelo que vai funcionar em todo lugar, né? Isso aí é pensado por gente que não acredita na inteligência e na sofisticação dos professores e das crianças. Né? As crianças em contexto escolar, na educação infantil, nos anos iniciais, fazem perguntas, as crianças têm dúvidas, mas mais do que isso, as nossas crianças têm fome, as nossas crianças têm medo, as nossas crianças são crianças em situações concretas, objetivas. As nossas escolas são escolas reais. Né? Nós, como professores, temos as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, as nossas lacunas, mas também os nossos pontos fortes. Né? E o objeto em relação ao qual nós estamos estruturando o nosso ensino, que é o objeto literário, né? Ele é um objeto artístico que tem por fundamento o questionamento contínuo, né, da realidade humana, a problematização contínua de tudo, inclusive da própria forma por meio da qual ele transmite conhecimentos, ele produz conhecimentos. Né? Então, a gente se permitir cair numa didática esquemática, né, numa didática congelada, engessada, é a gente, como eu falei lá no início, falhar não porque estamos querendo muito, mas falhar porque estamos querendo pouco. Né? E a gente precisa querer mais. A gente precisa ousar, sonhar, ousar lutar pela educação que a gente acredita, e a gente precisa ousar vencer. E vencer para um professor, né, comprometido é o quê? É assegurar que os seus alunos aprendam e se desenvolvam e se tornem seres humanos plenos, fortes, né, tenham a mais alta e a melhor formação possível. É assim que a gente transforma esse país, é assim que a gente vai sair dessa miséria humana em que estamos, não só no Brasil, mas no mundo todo atolados. Né? A gente pode ser mais e melhor do que a gente tem sido. Né? A gente juntos vai conseguir transformar a realidade em direção a um mundo em que a vida humana tenha valor, seja digna, né? Em que todos terão tempo e condições de ler todas as obras que desejarem, de participar de todas as práticas literárias pelas quais se interessarem. É para isso que a gente está aqui junto hoje e é nessa perspectiva que a gente continua fazendo o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem interesse, a gente tem um perfil no Instagram, que é Literatura e Educação. A gente tem também uma página na internet, que é www.literaturaeeducação.ufes.br, né? E eu deixo também o meu e-mail para vocês, se por acaso precisarem tirar alguma dúvida ou quiserem alguma indicação. Nem sempre eu consigo responder na velocidade desejada, mas eu faço sempre o possível por dar uma resposta. Meu endereço é dalvimariaamelia@gmail.com. Vai ser um prazer continuar o diálogo com vocês pelo Instagram, pela página, pelo e-mail, e eu desejo a vocês, professores, um máximo sucesso nesse nosso projeto que é de educar as nossas crianças, né, que é transmitir a elas
o melhor e mais alto e mais interessante, mais criativo e mais bonito, né, que a sociedade conseguiu produzir até aqui. Então, muito sucesso para vocês todos, muito obrigada pela atenção, muito obrigada aos organizadores, né, do evento, pelo convite, pela oportunidade, e só posso agradecer a vocês e desejar tudo de bom. Um abraço, até breve, tchau, tchau.